Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma grande bênção estar novamente com vocês aqui na cidade de Carmen para compartilhar com vocês aqui na ilha uns momentos de companheirismo ao redor da palavra de Deus. Nos disse o mesmo Jesus Cristo em São Mateus capítulo 24, versículos 34 ao 47, falando-nos da vinda do Filho do Homem, nos disse coisas aqui muito importantes que nós não podemos deixar passar despercebido, porque nos ensinam como estar esperando a vinda do Filho do Homem e nos ensinam como será o tempo e que coisas estarão acontecendo na Igreja do Senhor. Capítulo 24, versículo 34 em diante de São Mateus disse: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas do dia e a hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos dos céus, senão só meu Pai. Porém, como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Como nos dias de quem? De Noé. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não entenderam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, que se o pai de família soubesse a que hora o ladrão haveria de vir, velaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, o qual pôs o seu Senhor sobre a sua casa para que lhes dê o alimento a tempo? Bem-aventurado aquele servo ao qual, quando o seu Senhor vier, lhe ache fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens lhe porá. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é a recompensa do trabalhador fiel, a recompensa do servo fiel, ou seja, do servo fiel e prudente, do trabalhador fiel e prudente. Podem tomar assentos, tenham a bondade. Esta passagem que nos fala do servo fiel e prudente nos dá um ensinamento muito grande, o qual é abrangente. Isto abrange a mensageiros dispensacionais, mensageiros de eras, cobre também ou abrange também a pastores, abrange também a congregações, abrange também a indivíduos e também a nações, porque nós estamos vivendo em um local, em um planeta do qual Deus disse: minha é a terra e sua plenitude, ou seja, que estamos vivendo em um território que pertence a Deus. E Deus deu ao ser humano este território para que o administre. Portanto, cada pessoa como administrador
dos bens do nosso Deus está colocado como um servo, como um trabalhador, como um operário, para que seja fiel e prudente, trabalhando nesta propriedade divina. E agora, cada pessoa, como indivíduo, tem corpo, tem espírito e tem alma. E Deus é quem deu ao ser humano o que ele é. Portanto, o ser humano está responsabilizado em cuidar do seu corpo, do seu espírito e da sua alma. E não podemos enganar nossa alma. A Escritura diz: quem peca engana ou defrauda sua alma. Portanto, temos que ser fiéis e prudentes no que Deus nos deu para ministrar. E agora, cada indivíduo, como um trabalhador, um servo fiel e prudente, seja homem e mulher, está chamado a alimentar seu corpo. Se deixar de comer, fica magro, se debilita, adoece e morre. Portanto, tem uma responsabilidade. Por isso é que o ser humano, desde que nasce, está buscando comida. Viram aos bebês quando nascem, em seguida procuram onde está a comida. E em seguida pegam o peito da sua mãe para tomar seu leite, para comer, para receber seu alimento. E já o ser humano vem com o instinto de se alimentar. E agora, isso é o cuidado para nosso corpo, o cuidado quanto ao nosso alimento, para que possa continuar vivendo. E necessitamos alimentar o nosso espírito e nossa alma. E com o que vamos alimentar o nosso espírito e nossa alma? Acaso podemos pegar um pedaço de pão e pescado e coisas assim para dar à nossa alma e dizer: come para que te alimente? Não, não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E cada pessoa, como indivíduo, está responsabilizado a alimentar sua alma. Essa é uma responsabilidade que corresponde a cada pessoa como indivíduo, porque se não comer o alimento espiritual da palavra de Deus para o tempo em que vive, morre espiritualmente esta alma, e depois o final dela será ser lançada ao lago de fogo e desaparecer, deixar de existir totalmente, quando teve a oportunidade de receber vida eterna. E agora vejam vocês como cada pessoa, por quanto tem o livre-arbítrio, lhe corresponde a responsabilidade de receber este alimento, de obter este alimento e de dar esse alimento à sua alma para que esteja forte espiritualmente, crendo no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, servindo-lhe todos os dias de sua vida e esperando o cumprimento de cada promessa que ele fez e desfrutando das que já estão cumpridas e recebendo os benefícios das que já foram cumpridas através da história bíblica, incluindo as do passado e incluindo as que estão cumprindo neste tempo final. E assim, nossa alma é alimentada. Não há outro alimento para nossa alma, a não ser a palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus são os mensageiros de Deus, os profetas de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, do mensageiro de Deus para o tempo em que Deus envia esse mensageiro. Este é o alimento espiritual para as pessoas desse tempo. Por isso é tão importante cada pessoa como indivíduo, sendo um servo, um trabalhador, um servo fiel e prudente, que alimenta sua alma, porque coloca em sua casa o alimento e ele está encarregado de sua casa de alimentar sua alma.
Cada pessoa faz contato com o mensageiro de sua era, o vê, o recebe e então dele recebe o alimento que vai colocar dentro da sua alma, com o qual vai alimentar sua alma. Viram o simples que é tudo? E agora, cada ministro como pastor está responsabilizado da sua congregação de ter o alimento espiritual na congregação, para que esteja bem alimentada essa congregação com a palavra de Deus que corresponde ao tempo em que está vivendo. Está responsabilizado a ter esse alimento em folhetos, em vídeos e ter as equipes necessárias. E está responsabilizado em buscá-lo, esse alimento. Se não houver forma que o enviem, ele está responsabilizado em ir buscá-lo para a sua congregação, para assim ter bem alimentada a sua congregação, porque quer que essa congregação, essas pessoas, estejam preparadas para irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Mas antes têm que ser transformadas e para isso têm que estar alimentadas com a palavra de Deus correspondente ao tempo que nos corresponde viver. E cada congregação está responsabilizada em repartir o alimento espiritual para todas as pessoas. Primeiro para as pessoas da sua congregação e depois repartir a todos os outros, dar oportunidade às demais pessoas e assim trabalhar na obra evangelística, levando a mensagem, a palavra de Deus para todo ser humano. O alimento espiritual para a alma dos seres humanos que vivem neste tempo final, porque não há outro alimento espiritual para a alma a não ser a palavra que sai da boca de Deus para o tempo final. Portanto, deem vós de comer, como disse Cristo em 2 ocasiões lá quando realizou os milagres dos pães e dos peixes. E agora ele de era em era realiza o milagre. E de dispensação em dispensação realiza o milagre, onde produz, por criação divina, por sua palavra criadora, o alimento espiritual para a alma dos seres humanos. E cada anjo mensageiro, como mensageiro, está responsabilizado da sua era, para alimentar essa era. E onde está esse mensageiro? Onde tem que estar? Pois na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí é onde são alimentados os filhos e filhas de Deus com o alimento espiritual da palavra de Deus para cada era. Deus o coloca aí nesta era, ele dá a mensagem para essa era. E ele tem que estar recebendo essa mensagem para dá-la ao povo, dá-la aos filhos e filhas de Deus, porque ele foi colocado na casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, como servo fiel e prudente para dar o alimento a tempo aos filhos de Deus na casa de Deus. E assim como cada mensageiro tem grandes promessas de grandes bênçãos que Cristo lhe dará, assim a tem também cada pessoa como indivíduo e cada pastor como ministro. E cada congregação tem também grandes bênçãos. Porque a congregação que trabalha levando a mensagem e tendo o alimento, dando o alimento à sua gente, é abençoada por Deus. Portanto, crescerá. E agora, cada mensageiro tem grandes bênçãos de Deus prometidas e para o último dia há uma bênção. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 7, que diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Assim disse Cristo para o vencedor do último dia. Por isso é que tem grandes bênçãos
para o anjo mensageiro do último dia, em e da Igreja do Senhor Jesus Cristo, correspondente à era que corresponde a este tempo final, que é a era da pedra angular. Portanto, receberá a bênção da adoção para poder herdar e sentar-se com Cristo em seu trono e receber autoridade sobre todas as nações e ser assim adotado, ou seja, receber sua adoção, receber sua transformação, receber o corpo novo e continuar trabalhando na obra de Deus, mas já adotado. E se é algo grande e maravilhoso trabalhar na obra de Cristo estando nesses corpos, como será estando no corpo eterno, onde não teremos limitações? Será algo grande e maravilhoso. E para os que trabalham junto ao mensageiro do último dia, também há grandes bênçãos, porque ao ser adotados teremos o corpo novo e continuaremos trabalhando com esse corpo eterno. E estaremos aqui de 30 a 40 dias e depois nos iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Mas há um trabalho importante para ser realizado nesses 30 ou 40 dias. Recordem que Cristo, quando ressuscitou, os santos também ressuscitaram com ele, os santos do Antigo Testamento, e apareceram a muitas pessoas, e Cristo continuou ensinando, pregando a seus discípulos e realizando também sinais, milagres. Agora, podemos ver que há grandes bênçãos para todos os filhos e filhas de Deus. Portanto, trabalhai na obra do Senhor, não pela comida que perece, mas pela vida eterna que permanece, a qual o Filho do Homem lhes dará, disse Cristo. E agora, nos correspondeu viver no tempo final, no último dia, conforme ao calendário atual que se usa, o calendário gregoriano. Estamos vivendo em 1999 anos transcorreram do nascimento de Cristo até aqui, conforme o calendário gregoriano. E o próximo ano, em 31 de dezembro, às 12 da noite, conforme o calendário gregoriano, termina o ano de 99 e começa o ano 2000. Começa a se viver no ano 2000, conforme dizem estudiosos com relação ao calendário gregoriano, porque dizem que quando Cristo nasceu, conforme esse calendário, foi o primeiro ano desse calendário que foi feito. E depois, quando Cristo cumpriu, fez um ano de idade, o calendário já chegou ao ano número 2. E por isso é que, conforme o calendário para muitas pessoas, quando terminar o ano 2000, que será em 31 de dezembro do ano 2000, então terminam os 2000 anos de Cristo para cá. E depois o ano 2001 será o primeiro ano do século 21 e será o primeiro ano do próximo milênio. Mas para outras pessoas não é assim, não pensam assim. E pensam que em 31 de dezembro de 1999 termina o século 20 e começa o século 21. E, consequentemente, começa o próximo milênio. Mas, mesmo que haja essas diferenças, porque é que os outros pensam que quando Cristo fez um ano, então foi o primeiro ano do calendário. E então, por isso, é que pensam dessa maneira. Mas, se aplicamos o calendário profético, já estaríamos no ano 2020 e poucos, digamos, ano 2025, ano 2028, por aí. Mas,
por qual calendário Deus estará contando o tempo? Ou será que se acoplaram os calendários, o gregoriano com o profético, com o de Deus? Agora, uma coisa sim sabemos, e é que para o fim do século, que é o tempo da ceifa, da colheita, o trigo, os escolhidos de Deus estão prometidos para serem colhidos, recolhidos. Como serão recolhidos? Por meio dos anjos do Filho do Homem, enviados para juntar o trigo, para chamar e juntar os escolhidos de Deus com a grande voz de trombeta, como disse Jesus, em São Mateus 24, versículo 31 em diante. E ele enviará os seus anjos, corrige o clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Esta é uma promessa de Cristo para ser cumprida nesse tempo final. E na parábola do trigo e do joio disse que isso será no fim do século. Por isso vocês notarão que em cada ciclo onde a humanidade chegou ao fim de um século, a humanidade esteve inquieta e esteve à expectativa, vigiando, esperando, de um momento a outro, o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Porque está prometido aí na Bíblia que o tempo da colheita da ceifa é o fim do século. E para o fim do século, Deus enviará, o Filho do Homem enviará o quê? Os seus anjos para realizar a colheita. Portanto, a evidência do fim do século ao qual se refere Cristo, a evidência desse fim do século é o envio dos anjos do Filho do Homem para recolher o trigo e colocá-los no celeiro. E isso é o mesmo das palavras de João Batista quando disse que Jesus era quem viria depois dele. E ele disse, ele é o que lhes batizará com Espírito Santo e fogo. Ele disse, sua paz está em sua mão. E vamos ver como disse aqui, para que tenham o quadro claro. Capítulo 3, versículo 11 em diante disse, de São Mateus, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso, cujo calçado não sou digno de levar, é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Em sua mão tem a pá. Ele limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no seu celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Agora vejam vocês que aqui quem recolhe o trigo é o Senhor. E na parábola do trigo e do joio são os anjos do Filho do Homem. E quando Cristo fala da vinda do Filho do Homem, em São Mateus capítulo 16, versículos 27, disse que o Filho do Homem virá com seus anjos. E então recompensará cada um conforme as suas obras. Vamos ler para que tenham claro. Vamos ler um pouquinho antes. Capítulo 16, versículo 24 ao 28 disse, Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Vem, o mais importante do ser humano é o quê? A alma, porque isso é o que é a pessoa. Essa é a semente. Essa é a semente. A alma da pessoa. E aí na alma da pessoa é que a pessoa ou é semente de Deus ou não é semente de Deus. Ou é alma de Deus ou não é alma de Deus. E essa é a semente que foi colocada em corpos humanos. Cristo disse em São Mateus capítulo 13,
ou capítulo 15, versículo 13, capítulo 15, versículo 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, que toda alma que não vem de Deus colocada, que não é colocada aqui por Deus, será arrancada. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, semeou, será arrancada. E agora aqui encontramos que é o Messias, o precursado, quem realiza o recolhimento do trigo. E na parábola do trigo e do joio, são os anjos do Filho do Homem. E em São Mateus, capítulo 24, versículo 31, onde diz: e ele enviará os seus anjos, corrige o clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. Agora vejam vocês, os escolhidos são representados no trigo. Os escolhidos, o trigo é recolhido pelos anjos do Filho do Homem, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, no último dia. Agora, em São Mateus 16, que estávamos lendo, passamos ao versículo 26, onde diz: pois que aproveita o homem se ganhar todo o mundo e perder sua alma? Não lhe aproveitou de nada viver na terra se perder sua alma, porque não se preocupou como alimentar sua alma com a palavra de Deus correspondente ao tempo em que estava vivendo. Portanto, morre espiritualmente e depois morre fisicamente, corpo, espírito e alma, porque será lançado no lago de fogo, porque sairá culpado no juízo final. Porque o que crê em Cristo não é condenado, mas passou de morte à vida. Mas quem não crê já está condenado, já é condenado. O que recompensa dará o homem por sua alma? Muitos gostariam depois dar toda a sua propriedade pela salvação da sua alma. Mas se perdem a oportunidade que tem aqui na terra, depois já não há mais oportunidade. Porque o Filho do Homem virá, na glória do seu Pai com seus anjos, e então pagará a cada um conforme as suas obras. E agora o Filho do Homem vindo com seus anjos, onde está o Filho do Homem? Aí estarão os anjos do Filho do Homem. E onde estejam os anjos do Filho do Homem, aí estará o Filho do Homem manifestado. E em alguém estará essa manifestação do Filho do Homem, o ministério de Jesus. E estará a manifestação do ministério de Moisés e o ministério de Elias, porque Moisés e Elias, as duas oliveiras, são os anjos do Filho do Homem. E o ministério de Cristo é o ministério do Filho do Homem, é a manifestação do Filho do Homem com seus anjos, vindo no último dia, para assim trazer as bênçãos divinas para o trigo, ser chamado e juntado cada escolhido de Deus, cada pessoa representada no trigo, e ser preparada para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Agora vimos este mistério da recompensa do servo, do trabalhador fiel e prudente. Sejamos fiéis e prudentes conosco mesmos, alimentando nossa alma com a palavra de Deus e também levando o alimento espiritual para que outras pessoas e nossos familiares também alimentem suas almas. E assim trabalhemos na obra de Cristo, na casa de Deus, a Igreja de Jesus Cristo, na era que nos corresponde viver, a era da pedra angular. E assim também os ministros, e assim também o anjo do Senhor Jesus Cristo para a era da pedra angular, e assim também cada congregação.
Também isto é aplicado às nações, mas disso falaremos em outra ocasião. A recompensa, vejam vocês, é grande. É vida eterna para toda pessoa, todo filho e filha de Deus como indivíduo, e também para cada ministro, e também uma posição importante no reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isto é assim para cada pessoa como indivíduo, para cada ministro e para o anjo mensageiro do Senhor do último dia, como também para os anjos mensageiros das eras passadas. Uma posição importante no reino de Deus que estará estabelecido neste planeta Terra. E que posição importante haverá para nós? A Escritura disse que Cristo com seus anjos nos redimiu, nos limpou de todo o pecado e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes. E não há posição mais alta que a de reis e sacerdotes e juízes. E esta é a posição que Cristo lhe dá a cada membro da sua igreja, com cada mensageiro e cada ministro de cada era. Assim que vejam, não há posição mais alta que a posição que Cristo tem para os redimidos com seu sangue precioso, para todos os que pertencem ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver que vale a pena trabalhar no reino de Deus. Vale a pena ser um servo ou uma serva fiel e prudente. Um trabalhador ou uma trabalhadora fiel e prudente trabalhando na obra de Cristo e trabalhando por si mesmo, a pessoa para alimentar sua alma. Esse é um trabalho que corresponde à pessoa. Algumas vezes alguma pessoa poderá dizer, é que para ir buscar a literatura é muito longe, ou é que para ir escutar um vídeo é muito longe. E quem se prejudica? Pois a pessoa se não busca o alimento espiritual para sua alma. Agora, quem é prudente e fiel disse, isso é perto, mais longe era 2000 anos atrás na terra de Israel. Agora, é mais perto, está ao nosso alcance. Em nossa congregação, há alimento espiritual em abundância. Vem que perto é? O que fosse indo a Jerusalém, lá ao templo adorar a Deus, isso sim que é longe. Mas vejam vocês, Deus fez provisão para todos nós e nos tem em nosso país, no país de cada escolhido, nos tem o alimento espiritual em diferentes congregações. E na congregação que a pessoa se reúne, aí há alimento espiritual para a alma da pessoa. Para ele, para a sua família também, para que leve a sua família e para que leve a seus vizinhos e as demais pessoas da sua comunidade. Veem que não há nenhum problema? É que algumas vezes os problemas as pessoas têm na mente, porque pensam no tempo e no trabalho que tem que ir de um lugar ao outro, mas é que um trabalhador, um servo, um operário que está trabalhando, pois sabe que tem que ter algum trabalho. Não o vão trazer para casa e vão ler e vão explicar. E depois vão dizer, filhinho, agora descansa. Não, cada pessoa tem que fazer a parte que lhe corresponde. Todo servo fiel e prudente é um servo, um operário, um trabalhador esforçado, que se esforça, que luta para fazer o melhor, para trabalhar e obter êxito no que realiza. E cada um de vocês tem que obter êxito em você mesmo.
dando assim oportunidade a Cristo que atua em você com a palavra que você lê e escuta e com o trabalho que você realiza. E depois as recompensas correspondem a Cristo dá-las. Assim saibam que Cristo terá recompensas, mesmo que não trabalhamos por recompensa, mas por amor a Cristo. Mas ele disse que seu trabalho no Senhor não é em vão. Portanto, ele tem umas recompensas muito formosas para quando ele nos leve com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Mas começamos a receber recompensas aqui. Quando formos transformados, teremos a recompensa do corpo novo. Vê? E assim, já estaremos recebendo recompensas grandes. Até quando nós escutamos sua voz, recebemos a recompensa de entender sua palavra e de receber sua mensagem. Sua palavra, sua mensagem é uma grande recompensa que ele nos dá. E assim por diante, estamos recebendo todos os dias da nossa vida recompensas. Vejam, hoje, você estar vivo é um dia a mais de recompensa que Deus está dando a você. E já lhe deu muitos dias, muitos anos, aos que têm uns quantos anos. Anos de recompensas. Porque nenhuma pessoa merece estar viva. Mas pela misericórdia de Deus, estamos vivos nesta terra. E vivemos na terra por e para um propósito divino, para ser servos, trabalhadores fiéis a Cristo, nosso Salvador. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e que Ele nos use em sua obra neste último dia. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve todos os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, sejamos transformados e levados todos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe e os guarde, e muito obrigado por vossa amável atenção.